E se eu te dissesse que existe uma estrutura tão colossal, tão absurdamente avançada, que seria capaz de capturar toda a energia de uma estrela? E que a ausência dela no universo observável pode ser o maior sinal de alerta que a humanidade já recebeu? Pensa comigo por um segundo. O universo tem 13,8 bilhões de anos. A Terra tem apenas 4,5 bilhões. Isso significa que existem civilizações por aí que tiveram bilhões de anos a mais do que nós para evoluir. Bilhões! E ainda assim, o silêncio do cosmos é ensurdecedor. Nenhum sinal, nenhuma estrutura gigantesca detectada, nenhum contato, nada. Elon Musk percebeu isso e ele não ficou em silêncio. Musk é o homem que fundou a SpaceX com a missão declarada de tornar a humanidade multiplanetária. É o mesmo que fundou a Neuralink para fundir o cérebro humano com inteligência artificial e que esteve entre os criadores da OpenAI. Quando ele fala sobre o futuro da civilização, não é ficção científica, é estratégia. E nos últimos anos, ele repetiu algo que poucos líderes tecnológicos têm coragem de dizer em voz alta: a humanidade pode estar correndo contra um relógio que não consegue ver. E é aqui que a esfera de Dyson entra em cena. Em 1960, o físico teórico Freeman Dyson publicou um artigo que mudaria para sempre a forma como pensamos sobre civilizações avançadas. A ideia era perturbadora na sua simplicidade. Se uma civilização continua crescendo, ela inevitavelmente precisará de mais e mais energia. E em algum ponto, a energia disponível em um planeta simplesmente não será suficiente. A solução lógica? Ir direto à fonte. Construir uma mega estrutura ao redor da própria estrela do sistema solar daquela civilização. Uma casca ou um enxame de satélites tão denso que captura praticamente toda a radiação emitida por ela. Dyson chamou isso de uma esfera de Dyson. O nosso Sol emite uma quantidade de energia que em apenas um segundo seria suficiente para abastecer a civilização humana por centenas de milhares de anos. Toda essa energia hoje simplesmente se perde no espaço. A Terra intercepta uma fração minúscula disso. Uma civilização capaz de construir uma esfera de Dyson captaria quase 100%. Seria uma civilização de tipo 2 na escala de Kardashev, que classifica o avanço de civilizações pela energia que conseguem controlar. Nós, hoje, mal chegamos ao tipo 1. Estamos em 0,73 para ser preciso. Uma esfera de Dyson completa seria invisível em luz visível, mas emitiria radiação infravermelha detectável. Telescópios modernos como o James Webb foram projetados, entre outras coisas, para procurar exatamente esse tipo de assinatura no cosmos. E o resultado? Candidatos suspeitos existem, como a misteriosa estrela QIC 8462852, apelidada de Estrela de Tabby, que apresentou flutuações de brilho inexplicáveis que por um breve momento animaram astrônomos do mundo inteiro, mas nenhuma confirmação, nenhuma esfera de Dyson confirmada em toda a vastidão observável do universo. E é aqui que a coisa começa a ficar perturbadora. Musk, em diversas entrevistas e postagens, levantou repetidamente o paradoxo de Fermi como uma das questões que mais o inquietam. O paradoxo, formulado pelo físico Enrico Fermi em 1950, é devastadoramente simples. Se o universo é tão velho, tão vasto e as condições para a vida são tão comuns, onde estão todos? Onde estão os sinais, as megaestruturas, os transmissores, as naves? Por que o silêncio? E existem várias respostas possíveis para o paradoxo, mas Musk gravitou em torno de uma das mais sombrias, a hipótese do grande filtro. A ideia é a seguinte: em algum ponto da jornada evolutiva de uma civilização existe uma barreira, um filtro, um evento ou uma série de eventos tão letais que quase nenhuma espécie consegue atravessá-los. A questão existencial que Musk e outros pensadores colocam é simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Esse filtro está atrás de nós ou ainda está à nossa frente? Se ele está atrás, se a grande raridade foi surgir vida complexa ou consciência, então somos provavelmente únicos e o caminho está aberto. Mas se ele ainda está à nossa frente, se existe algo que destrói civilizações avançadas antes que elas consigam construir suas esferas de Dyson, antes que consigam deixar a sua marca no cosmos, então estamos prestes a descobrir o que é esse algo, na prática.
Musk mencionou múltiplas vezes que a inteligência artificial desalinhada, as guerras, as pandemias, a estagnação tecnológica combinada com a dependência de um único planeta, todos esses fatores poderiam ser o grande filtro contemporâneo. É por isso que ele fala em colonizar Marte não como uma aventura, mas como uma apólice de seguro para a consciência. Se a Terra for destruída por qualquer motivo, a faísca da civilização terá que estar em outro lugar. Mas a questão vai além da sobrevivência física. Musk entende algo que muitos líderes políticos ainda não processaram completamente. Uma civilização que não escala sua fonte de energia está inevitavelmente limitando seu próprio teto de complexidade. Você não pode construir uma civilização galáctica com painéis solares domésticos. Você não pode sustentar bilhões de humanos em múltiplos planetas com a infraestrutura energética atual. A esfera de Dyson não é uma fantasia de ficção científica. É o próximo degrau lógico numa escada que já começamos a subir. E esse degrau exige que a humanidade ainda exista para pisá-lo. Pensa em quanto tempo levamos para chegar até aqui. A escrita tem menos de 6.000 anos, a eletricidade tem menos de 200, a internet tem menos de 50, a aceleração é exponencial, vertiginosa, e ainda assim, com toda essa velocidade, continuamos presos a um único ponto frágil no universo, em um planeta que já sofreu 5 extinções em massa, orbitando uma estrela que em cerca de 5 bilhões de anos se tornará uma gigante vermelha e consumirá tudo que hoje chamamos de lar. A esfera de Dyson não é uma fantasia de ficção científica, é um símbolo. Ela representa o nível de maturidade que uma civilização precisa alcançar para garantir não apenas sua sobrevivência, mas sua relevância cósmica. E o silêncio do universo nos diz que chegar lá é no mínimo incrivelmente difícil. Musk não disse que vamos construir uma esfera de Dyson amanhã, ninguém disse isso, mas ele, talvez mais do que qualquer outro líder vivo, entendeu que a direção importa tanto quanto a velocidade e que a maior ameaça para a humanidade não é um asteroide, não é uma supernova distante. A maior ameaça somos nós mesmos, nossa capacidade de nos autodestruir antes de alcançar o próximo nível. Então fica a pergunta, uma pergunta que Fermi fez em 1950, que Dyson transformou em física em 1960, que Musk transformou em urgência no século XXI, e que agora está aqui, diante de você. Será que somos uma civilização que vai atravessar o filtro ou seremos mais um silêncio no cosmos? Deixa nos comentários o que você acha. Você acredita que a humanidade tem o que é preciso? E se quiser continuar essa viagem, o próximo vídeo vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre inteligência artificial e o nosso lugar no universo. Te vejo lá!